Queridos irmãos e irmãs, escutando esse evangelho onde Jesus escolhe os seus apóstolos dentre os seus discípulos, a gente aproveita para contemplar essa dignidade a qual nós fomos elevados por Cristo. Na época, um pouquinho depois da invasão de Roma pelos bárbaros, quando Roma tinha se tornado quase que uma cidade fantasma, assolada por doenças, por saqueios de bárbaros, por ameaças de todos os lados, se escutava a voz firme de um papa da época, Papa Leão, e ficou conhecido como Leão Magno, Leão o Grande. E ele tantas vezes nas suas pregações, nos seus escritos, falava como que uma espécie de um slogan: cristão, reconhece a tua dignidade. Christiane agnosce dignitatem tuam. Cristão, reconhece a tua dignidade. Primeira leitura, a gente escutou um comentário que São Paulo faz sobre um fato que parecia muito comum, muito banal. Dois membros da comunidade cristã, tem alguma diferença entre eles e não é mencionada aqui. E como todo mundo fazia na época, foram resolver a sua questão, a sua diferença, junto de um juiz. São Paulo, quando sabe disso, ele fica furioso, porque se era uma coisa tão normal receber, resolver diferenças no tribunal, como aliás se faz até hoje, São Paulo fica furioso porque, e claro, furioso no sentido educativo da palavra, porque os coríntios ainda não tiraram todas as consequências do que é o ser cristão, porque ser cristão é uma condição que a gente recebe, é algo que muda, transforma de tal forma o nosso ser, e com toda a propriedade se fala da nova criação. Hoje, uma menina que está terminando a sua catequese me perguntou sobre o paraíso, porque Jesus falou para o ladrão: hoje mesmo serás comigo no paraíso. Aí ela lembrou isso: mas o paraíso não era na terra? Não era lá o jardim onde ficava Adão e Eva, etc., Então, onde é que fica o paraíso? Fica na terra ou fica no céu? As crianças fazem esse tipo de pergunta, Então, eu pude dizer para ela isso, Aquele paraíso da terra era o da primeira criação, mas existe uma nova criação, que começa com a ressurreição de Jesus, o novo Adão, que dá início a uma nova humanidade, e não só uma nova humanidade, mas novos céus e nova terra. E nós nos tornamos cidadãos dessa nova criação, desse novo céu, dessa nova terra, a partir do momento em que a gente acolhe pela fé o nosso batismo, que é o mergulho no mistério pascal de Cristo, ou seja, na sua morte e ressurreição,
Então morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Morremos para a vida velha, para o mundo velho, para a velha criação manchada pelo mal, pelo pecado, né? E ressuscitamos para o mundo novo, para a nova criação, né? Da qual Cristo é o nosso novo Adão, o nosso novo modelo. Então, tendo em conta isso, São Paulo diz aqui coisas impressionantes. Como é que vocês querem ser julgados pelos homens do mundo velho, se vocês são pessoas vocês pertencem à nova criação? Então ele diz assim: vocês ignoram que os santos vão julgar o mundo? Agora, nesse semestre, estou dando história da igreja, né? Curso de história da igreja. Sempre me vem à mente isso, que a verdadeira história da igreja é a história dos santos. Mas São Paulo, quando falava dos santos, ele não falava disso que a gente está exatamente, né, nesse sentido que a gente fala hoje, né, dos santos canonizados, né, São Francisco de Assis, Santa Rita, Santa Teresinha, etc. Quando São Paulo fala dos santos, ele está falando dos membros da igreja. Todos os membros da igreja são santos. E São Paulo não se iludia. Tanto é que nessa mesma carta ele fala de situações muito sérias de pecado que aconteciam na comunidade de Corinto. E, no entanto, ele chamava eles, os membros dessa comunidade, de santos. Por quê? Porque tinham recebido a vida nova no batismo, a santificação no batismo. Por isso que São Paulo faz toda uma lista de pecados e de pecadores que não entram no reino de Deus, né? Idólatras, adúlteros, afeminados, pederastas, ladrões, avarentos, beberrões, etc., né? E ele diz para os membros da comunidade de Corinto: vocês eram tudo isso, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então essa é a consciência que a gente deve ter da nossa dignidade, dignidade de criaturas novas. Pertencemos a uma nova criação e participamos, não no futuro vamos participar, participamos já agora da vitória definitiva de Cristo e da festa sem fim do paraíso, da nova criação. A festa, o banquete do casamento, do matrimônio do Cordeiro de Deus, que desposa a igreja, a sua esposa, e todos nós fazemos parte dessa festa. Quando é que nós fazemos parte dessa festa? Quando é que nós nos sentamos nessa mesa, nesse banquete? Em cada missa, em cada Eucaristia. Cada missa antecipa de forma sacramental o banquete final do reino de Deus, ao qual nós todos estamos convidados. Nosso nome está escrito lá, no cartãozinho, em cima da mesa, né? Na frente da nossa cadeira, está lá preparado para nós. Só não vai quem não quer. Já está tudo preparado para nós. Então, assim como a nossa morte já aconteceu de modo sacramental no dia do nosso batismo, onde nós morremos e ressuscitamos com Cristo, onde a nossa ressurreição já aconteceu também no sacramento, né, do nosso batismo,
Assim, a nossa participação no banquete eterno do Reino de Deus, do paraíso, já se antecipa de forma sacramental em cada Eucaristia. E tudo isso a gente reconhece na medida da nossa fé. Por isso, mais uma vez, como São Leão Magno, naqueles tempos tão difíceis de Roma, a gente tem a oportunidade e a alegria de repetir essa frase, essa proclamação, esse convite: cristão, cristã, toma consciência da tua dignidade.